a leitura da questão de hoje, que diz assim: os botões abaixo referem-se ao LibreOffice Calc. Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. E ali vem vários botões no item 1, 2, 3, 4 e 5, e as indicações: formatar como porcentagem, cor da fonte, vem também cor do plano de fundo, mesclar e centralizar, adicionar casa decimal. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. E aí, pessoal, qual é a resposta correta para essa questão ali? Várias alternativas. Vamos ver isso passo a passo? Vamos pegar esse primeiro botão aqui que aparece no número 1. Qual o nome desse botão e o que ele faz no LibreOffice Calc? Olha a imagem aí na tela. Eu vou colocar alguns valores aqui nas células da minha planilha. Vamos colocar aqui o valor 2, o valor 3, 4 e o valor 5. Certo? Agora eu vou selecionar esses 4 valores e eu gostaria de transformar essas 4 células em apenas uma. Para isso, nós podemos usar esse botão, que é o que a questão pediu, chamado Mesclar e Centralizar Células, aqui na barra de ferramentas do LibreOffice Calc. Quando eu clico nele, ele me pergunta: deseja mover o conteúdo das células ocultas para a primeira célula? Se eu indicar sim, ele então, observa, converte, transforma aquelas 4 células selecionadas em apenas um. Isso que significa que ele mesclou é transformar várias células em apenas uma, e manteve o conteúdo de todas elas, 2, 3, 4 e 5, centralizado. Agora, eu vou desfazer a operação porque eu vou clicar nesse mesmo botão mesclar e centralizar células e agora eu vou escolher a opção não. Essa opção não mantém somente o valor da célula mais superior à esquerda. A célula mais superior à esquerda dessas 4 é aquela que tem o valor 2. Então eu vou clicar aqui no não, ele mesclou, transformou várias células em uma, mas manteve somente o 2, que é o valor da célula mais superior à esquerda. Então o nome desse botão é o botão mesclar e centralizar células que a gente tem aqui no LibreOffice Calc. Então, onde é que a gente anota o item 1 em mesclar e centralizar? Aqui, ó, que é a posição do item 1. Depois, qual é a função desse botão, ou o nome do botão, que aparece aqui no item 2? Olha só que interessante, pessoal. Deixa eu abrir aqui de novo meu LibreOffice Calc. Eu vou selecionar aqui essas 2 células de cima e eu gostaria de alterar a cor do plano de fundo dessas células. Para isso nós temos aqui na barra de ferramentas o botão cor do plano de fundo, que eu clico e altera de fato a cor de fundo das células selecionadas. Então aquele botão se chama cor do plano de fundo, nós vamos marcar aqui então o item 2. O próximo, esse que tem o símbolo de porcentagem, esse é tranquilo, pessoal, não poderia ter outra resposta, né? Olha só, esse item que é o item 3 aqui só pode ser formatar como porcentagem, o próprio símbolo indica. Vamos ver o que faz o botão formatar como porcentagem. Eu vou pegar aqui essa célula que tem o valor 5 e o botão formatar como porcentagem que eu estou mostrando aqui para vocês na barra de ferramentas, ele vai multiplicar o valor da célula por 100 e exibir o resultado com o símbolo de porcentagem e também vírgula e 2 casas decimais. Então, olha só, 5 multiplicado por 100 é 500. Então, vai ter que aparecer 500,00%. Olha lá, vou clicar no botão formatar como porcentagem agora. E ali no lugar do 5 apareceu 500,00%, porque o botão formatar como porcentagem multiplica o valor da célula por 100, coloca vírgula 2 casas decimais e também o símbolo de porcentagem. Por isso que aqui nós vamos marcar o item 3 bem aqui em cima, né? Esse é o botão formatar como porcentagem. Bem, vamos para o próximo. O item 4 aqui se refere a que botão, pessoal? Esse botão permite o usuário, vou mostrar para vocês na prática, adicionar casas decimais. Vamos pegar aqui esse 4, ó. Eu gostaria de, nesse valor 4, adicionar casas decimais. Para isso, nós temos o botão aqui, adicionar casa decimal. Cliquei, ficou 4,0. Cliquei, 4,00. Cliquei de novo, 4,000. Quer dizer, o botão para adicionar casa decimal. Ao lado dele, eu tenho o botão para excluir casa decimal. Observa, cliquei, cliquei, cliquei. Então, dá para ir adicionando e depois também excluindo casas decimais. Então esse botão é o adicionar casa decimal, marcamos o item 4 aqui. E finalmente o botão do item 5 só sobrou cor da fonte, e de fato é isso que ele faz, ele altera a cor da fonte do texto, ou a cor da fonte dos valores ou dos textos que estão nas células. Por exemplo, aqui eu vou alterar a cor da fonte dessa célula 2, onde tem o valor 4,00. Clico e altero.
Agora, eu poderia não só alterar a cor da fonte direto, como a gente está fazendo agora, ó, acabei de alterar, vamos botar aqui um negrito também para ficar mais espesso e olhar bem a cor da fonte, como eu posso escolher outras cores. Clicando nessa setinha ao lado do botão cor da fonte, agora eu vou escolher uma outra cor ali, ó, vamos escolher esse verde, e aí eu vou definindo a cor da fonte desejada num painel de cores que se abre quando a gente clica na setinha ao lado ou junto a esse botão. Então esse aí é o botão cor da fonte que nós vamos colocar aqui em o item 5, então correspondente à cor da fonte. Ficamos com 3, 5, 2, 1 e 4, que nós temos ali na letra B de Brasil como sendo de fato o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal?